O desmatamento, a poluição e a caça predatória são as principais causas da extinção de espécies animais. Algumas delas são bem conhecidas. O que a maioria das pessoas não sabe é que existem muitos insetos na mesma situação. Estes bichinhos de pouco porte e pouco carismáticos, chamados pela biologia de invertebrados terrestres, têm grande importância econômica e ecológica. Para proteger esses pequeninos animais, especialistas estudam estratégias precisas de conservação. Um deles é o professor doutor do Departamento de Ciências Biológicas da UFES, Marcelo Teixeira Tavares, nosso entrevistado do Pensamento e Prosa. Olá, Pensamento e Prosa de hoje vai entrevistar o professor Marcelo Tavares. Ele que é professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo e leciona as disciplinas de Zoologia e Entomologia, que, para quem não sabe, é o estudo de insetos. Olá, Marcelo. Olá. Então, para quem não percebeu ou não conhece, os invertebrados terrestres são os famosos insetos. Insetos não é isso? E alguns outros animais, mas prioritariamente insetos. Ok. Qual a importância dos invertebrados terrestres, tanto economicamente quanto ecologicamente, Marcelo? Bom, os invertebrados terrestres, né, os insetos e alguns outros grupos, como as aranhas, os escorpiões e alguns grupos de vermes, né, como podemos considerar os caramujos, as lesmas e uma série de outros grupos de vermes, eles são fundamentais nos que nós chamamos nos sistemas terrestres, né, nos ecossistemas terrestres, porque eles têm papéis cruciais na estruturação desses sistemas, desses ecossistemas, exercendo papéis como herbívoros, como predadores, atuando no controle da população de outros organismos, como parasitas também, e também exerce o papel que os outros organismos, né, ou os outros grupos de animais também exercem, como na ciclagem de matéria orgânica, estruturando esses sistemas, esses ecossistemas como um todo. Um aspecto muito importante que nós temos do papel dos insetos, dos invertebrados terrestres, é o grande número de espécies existentes, né? Na verdade, a gente sempre tem uma atenção maior para mamíferos, para as aves, mas os invertebrados constituem o maior grupo de animais terrestres que existem. Então, enquanto que nós temos aí, existe cerca de menos de centenas de milhares de espécies de vertebrados terrestres, nós temos alguns milhões de espécies de insetos e de invertebrados terrestres na natureza. E como você acabou de dizer, são importantíssimos para a gente também, né? Sim. Aí eles exercem papéis fundamentais na estruturação desse sistema. Por exemplo, se nós formos considerar a relação das plantas, né, a reprodução das plantas com flores, a maior parte dessas plantas, ou pelo menos uma grande parte dessas plantas com flores, são polinizadas por insetos, por invertebrados terrestres. E então, só disso a gente já vê como são fundamentais esses organismos para a estruturação, para a manutenção desses ecossistemas. A pesquisa sobre esses animais aqui no Espírito Santo, os dados que a gente tem dessas pesquisas são de 2004. É isso mesmo? Sim, para a questão da fauna ameaçada, esses seriam dados compilados em 2004. Você já tem algum resultado ou as pesquisas já mostram um outro resultado mais recente com relação a essas pesquisas? Com relação à fauna ameaçada, especificamente não, né? Mas com relação, por exemplo, ao grupo mais específico que eu trabalho, nós temos dados bastante interessantes, até dados publicados em 2007, que a gente fez um levantamento muito preliminar, não faz tanto tempo que eu estou no Espírito Santo, e fizemos recentemente um levantamento de uma família de vespas parasitoides, que eu trabalho mais especificamente, e essa família nós constatamos que existia uma espécie conhecida para o Espírito Santo. E no primeiro levantamento que nós fizemos, pegando apenas material de coleções, por exemplo, encontramos 147 espécies. Quando nós comparamos esses dados com dados de outras regiões do mundo, a gente vê como é importante estudar a fauna da América tropical, que nós mencionamos, e como é importante nós estudarmos regiões pouco estudadas, como, por exemplo, o Espírito Santo, que tem pouco estudo sobre os grupos em geral, não é só sobre o grupo que eu trabalho.
Nesse caso, comparando esses dados, 149 espécies, sendo mais claro, mais específico, 149 espécies desse grupo que eu trabalho, que é a família Calcidae, de vespas parasitóides. A gente compara, por exemplo, com a Inglaterra, que já quase que exauriu o conhecimento sobre todas as suas espécies, existem menos de 100 espécies conhecidas para toda a Inglaterra. Quando nós comparamos com os países da América do Norte, que também têm um conhecimento razoável sobre a fauna, quer dizer, existem coisas ainda que não foram descritas, espécies não descritas, mas que já têm um conhecimento muito maior para nós que o nosso, nós encontramos na região, né, na América do Norte, né, que a gente se refere como região neártica na biologia, nós vamos encontrar, lá são constatadas 135 espécies. Então, só no Espírito Santo, no primeiro levantamento, nós já encontramos um número maior do que é conhecido em toda a América do Norte, que é relativamente bem conhecida. Isso reflete a nossa diversidade biológica, né? O que a gente ainda tem de importante aqui no estado, que é toda a diversidade atlântica, da Mata Atlântica aqui, não é isso? É, exatamente. É do bioma da Mata Atlântica que predomina no Espírito Santo, e com todas as suas formações, seus subbiomas, como o manguezal, como a restinga, a própria floresta atlântica, seja ela a floresta mais costeira, seja a floresta de tabuleiro ao norte do Rio Doce, ou seja essas florestas atlânticas montanas, né, das regiões das montanhas. Como você falou em números, aqui nós temos 147 espécies. Com relação à extinção, quantos estão extintos, quantos estão na linha de extinção, quase chegando, quantos ainda estão... A gente pode ficar mais tranquilo com relação à extinção? Bom, quando a gente fala de invertebrados terrestres, e aí de insetos mais especificamente, né? Os invertebrados terrestres e os insetos, na verdade, eles têm um papel muito semelhante, aí, a abordagem sobre eles é muito semelhante. Nós temos um problema relativamente sério no que tange a avaliar quem são as espécies ameaçadas de extinção. Na verdade, quando a gente fala espécies de animais ou plantas ameaçadas de extinção, nós não estamos tratando exatamente de todas as espécies que estão ameaçadas de extinção. Nós estamos tratando daquelas espécies que nós temos condições de avaliar, segundo alguns critérios, se estão ou não ameaçadas de extinção. E essas condições, na verdade, ou seja, essas condições de avaliação dependem das informações disponíveis sobre essas espécies. Então, tratando nesse sentido, nós vamos encontrar o quê? Que para alguns grupos, como mamíferos, para aves, que chamam muito a atenção, existe muito mais estudo sobre eles, né? Chamam mais a atenção do público leigo, dos pesquisadores também, dos professores e assim por diante, nós temos um conhecimento muito maior, proporcionalmente, sobre mamíferos e aves, comparativamente com os invertebrados terrestres, que sejam os insetos, ou seja, outros grupos, moluscos, aracnídeos, né? Aranhas, escorpiões, coisas do tipo. Como consequência, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma dificuldade maior para avaliar quem são efetivamente as espécies ameaçadas de extinção dos invertebrados terrestres, tá certo? Então, nesse contexto, hoje, nós temos, foi lançado em 2005, né, um decreto aqui no estado, o governador assinou um decreto que publicou uma lista, na verdade, né, que definiu qual era a lista das espécies da fauna ameaçada de extinção. E nessa lista nós temos 24 espécies de invertebrados terrestres, né? Todas exclusivamente insetos, mas não são só essas espécies que estão ameaçadas de extinção e nem são só insetos que estão ameaçados de extinção. São aqueles que nós conseguimos avaliar que estão efetivamente com algum grau de perigo de extinção, que sofrem alguma ameaça de extinção.